Bom dia para os nossos convidados de hoje, doutora Mônica Batalha, candidata à Prefeitura de São Vicente. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberta. Bom dia, Vitor. Bom dia, Chiarelli. Obrigada pela oportunidade, Roberta, e vamos começar a mostrar como endireitar São Vicente. Isso aí. Junto com a doutora Mônica Batalha, a gente recebe também o coronel Chiarelli, candidato a vice-prefeito de São Vicente. Tudo bem? Candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Vitor. Doutora Mônica. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova FM. E agora vamos à nossa pauta aqui da cidade de São Vicente, conversando com a candidata doutora Mônica Batalha. Doutora, vamos começar a apresentar um pouquinho a sua experiência de administração pública? Seria que a senhora contasse um pouquinho do seu histórico? Então, Roberta, eu sou moradora de São Vicente há 52 anos, né? Tive toda a formação escolar e universitária aqui na região e participei de gestão pública. Eu sou funcionária pública de São Vicente há 14 para 15 anos, formada há 28 anos, e participei como secretária da Saúde, né? Antes de ser secretária da Saúde em 2015, tive a oportunidade de ser até entrevistada pelo Vitor várias vezes, em várias saias justas, mas naquela época eu fui diretora anterior, em 2013 eu iniciei como diretora de especialidades na Secretaria de Saúde e depois, em 1º de abril de 2015, eu assumi a pasta da saúde como gestora e como funcionária pública estatutária na época. Eu lembro dessas entrevistas, Então apertou ela, Vitor? Que história é essa? A doutora Mônica, na verdade, foi secretária da Saúde num momento complicado aí da cidade. E, aliás, então já começo com a pergunta que a senhora menos gosta de ouvir, doutor. Levantou a bola para já falar no começo, mas muita gente acaba vinculando até o seu nome, a sua imagem, claro, ao governo Billy, que foi um governo bem controverso. Teremos ainda o Billy aqui sentado no nosso estúdio para conversar com ele. Mas porque foi no período dele que a senhora atuou na secretaria, mesmo sendo uma servidora de carreira. E aí o ponto fraco que muitas pessoas usam para atacar a senhora é justamente ela é do Billy, ela é do Billy. A doutora Mônica Batalha é do Billy. E o que a senhora tem de diferente no modo de enxergar a cidade do que foi o governo Billy? Então, Vitor e Roberta, eu naquela fase, como funcionária pública, antes de ser secretária de saúde, eu fui diretora de especialidades e eu senti na pele o que uma gestão mal realizada pode impactar na gestão pública, né? E naquela época sofremos muito com desmandos e com uma desinteligência entre o governo municipal e estadual. Eu sempre conto isso, que logo que eu assumi a Secretaria de Saúde, estava por se firmar um convênio para a manutenção da maternidade aberta aqui em São Vicente. E o Estado, por um litígio com o governo municipal do então prefeito, quase que, assim, por força de lei, eu consegui manter a maternidade em 2 situações abertas. Então, assim, dizer que a doutora Mônica tem ligação com o então prefeito, eu sou funcionária de carreira e fui indicada por ser uma funcionária de carreira capaz para exercer, naquele momento de crise, a gestão. E me orgulho muito em dizer que, naquela época, com funcionários em greve, e por ser funcionária de carreira e por ter uma proximidade com o grupo da saúde, eu lembro que por diversas vezes tive brigas, né, com o então prefeito, ou desentendimentos, porque eu lutava pelo salário do funcionário. E nós, da Secretaria de Saúde, nunca fomos responsáveis pela folha de pagamento. A folha de pagamento ela é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Então, assim, dizer que a doutora Mônica... É muito triste, sabe, Vitor, as pessoas quererem colocar marcas, né? Taxar as pessoas como sendo desse, daquele ou de outro. Eu sou moradora de São Vicente, isso é o mais importante. Eu vivo e respiro São Vicente 24 horas. 24 horas eu não sou uma pessoa que vou trabalhar em outro município e volto para estar em São Vicente à noite ou estar em São Vicente nos finais de semana. Não, eu acordo pela manhã, já ando pelas ruas de São Vicente, eu atendo o morador de São Vicente, eu vejo as necessidades que São Vicente tem. Então, assim, colar a minha imagem ao antigo prefeito,
eu acho lamentável. Ele foi uma pessoa que me deu uma oportunidade como gestora pública, isso eu também não posso deixar de falar, porque senão eu estou sendo traiçoeira, mas assim, como gestora pública, eu pude ter a oportunidade com ele, coisa que os governos anteriores nunca me propiciaram. Agora, me desculpa, Roberto, vou emendar uma outra. Vai fundo. A senhora tocou no ponto que, na época, existia uma briga do município com o governo do estado. Então, a gente vê que não há nada de novo debaixo do céu, porque a gente vive um momento semelhante hoje entre o município e o estado se engalfinhando, aí, se cutucando. Num eventual governo da senhora, claro que é fundamental ter, não digo um apoio, mas assim, ter portas abertas e poder sentar à mesa tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. Como é que a senhora pretende essa reaproximação? Até porque hoje a senhora está muito ligada à imagem da presidência, do vice-presidente da República, que também tem as suas rotas de colisão, no caso a união com o governo do estado, tem as suas rotas de colisão. Então, como não ser mais uma que vai entrar em colisão com o governo do estado ou vai ter dificuldades nesse tipo de relacionamento? Eu entendo que quando você faz gestão, eu sou a candidata de direita, Vitor. Então, assim, quando você faz gestão para o município. E nessa gestão com o município, você tem que levar para os poderes que a gestão ela é tripartite, ela é municipal, estadual e federal. Então, você tem que fazer a apresentação de planos e de projetos para mostrar a real necessidade que o município... Por exemplo, no segmento de alagamento, você acha que o alagamento do município é uma responsabilidade do Estado ou da Federação? É uma responsabilidade do gestor municipal em buscar, em fazer um planejamento, levar a esses poderes estadual e federal e trazer esses recursos. Através dos deputados da região. O meu partido é um partido que não tem tantos deputados ligados, mas o município de São Vicente ele não é do Estado e da Federação somente, ele é do morador de São Vicente. E o gestor ele tem que pensar que assim, não existem barreiras para ele. É aquela velha situação que na época da ponte eu falava muito. Tem que ir lá bater na porta e publicizar. Se o governador não te der audiência, você tem que publicizar. A população precisa, de uma maneira diferente do que aconteceu na gestão anterior, onde o prefeito se sentiu acuado pelo governador não o ajudar e não foi para a rua, não colocou. Ele tem que trazer a população com ele para ele levar as pessoas próximas ao governador. Eu não sei se eu me faço entender nesse sentido. Vamos lá. Se o governo do estado não entender que ele precisa prover os recursos para determinado assunto dentro do município, o governo estadual também tem a responsabilidade. Mas se você apresenta projetos, se você apresenta o problema que existe, como aconteceu na época da maternidade, eu falava para o governo, para o então governador ou para os seus assessores, que fechar a maternidade em São Vicente significa deixar de nascer vicentino. E com isso eu mostrei para o juiz e ele entendeu a essencialidade da maternidade e, por força de lei, a gente manteve o convênio. Doutora Mônica, a gente estava falando anteriormente sobre a questão da sua participação, né, no governo Billy, que foi um dos períodos, acho que, mais difíceis da cidade de São Vicente. Agora a gente está tendo outro pela frente por conta da pandemia. E naquele momento a gente tinha uma grande dificuldade porque a Câmara não conversava, né, com o Executivo, tinha essa falta de articulação política, acho que dá para a gente falar dessa forma. Hoje, como é que a senhora avalia a sua articulação política? A gente falou agora sobre a questão da conversa com o governo do Estado, a conversa com a União. Se hoje a doutora Mônica fosse eleita prefeita de São Vicente, qual seria a sua análise em relação à sua movimentação, à sua articulação política entre essas esferas? Além dessas que o Vitor falou, né? União, a questão do Estado, mas também um legislativo que se forma aí. Da mesma forma, os vereadores que são eleitos, eles não são eleitos para um bairro, eles são eleitos para um município. Então, levando projetos, né, tendo essa relação com os vereadores, você vai conseguir estabelecer uma responsabilidade deles com o município. Eu não sei se eu estou sendo explícita em relação, por exemplo, estamos falando do governo do Estado, que o governo do Estado tem que ter a responsabilidade porque a gestão é tripartite.
Em relação ao Poder Legislativo, da mesma forma, o vereador ele tem a responsabilidade de alavancar o município e não ser só o vereador de determinado partido. Quando você faz gestão de toda a população de São Vicente. Quando você pensa em São Vicente, você pensa que hoje em dia nós temos feudos na cidade de São Vicente, e isso tem que acabar. O secretariado que a gente tem no plano de governo, né, e que vai acontecer, porque o 28 vai estar lá a partir de 1º de janeiro, e aí eu faço o meu merchan já aqui, a gente vai colocar o secretariado todo pautado no funcionário público e em pessoas técnicas, Roberto. Então, assim, pautado em planejamento, pautado em questões técnicas, você tem como cobrar da Câmara. Mas, na verdade, tem que ter articulação política. A gente não pode ser queixo duro, Roberta. A gente tem que saber conversar. Mulher tem muito esse jeito, entendeu? A gente consegue convencer homens a fazer determinadas coisas sem eles perceberem que eles estão fazendo aquilo que a gente quer. Entendeu, Vitor? Mas, assim, usando essa expertise política, não vamos dizer que vamos ser assim. Outro dia eu fui entrevistada e me perguntaram exatamente isso. Doutora, mas a senhora é de direita, a senhora vai conseguir trabalhar, sim, os outros lados da política? O gestor ele não é um gestor exclusivamente daquilo que ele tem como ideologia. Eu tenho como ideologia a direita e o conservadorismo. Mas o município de São Vicente ele é composto por pessoas em diversos segmentos. E aí o vereador ele tem que entender exatamente isso, que ele não é o vereador só do Cachapoão, ele é o vereador do município de São Vicente. E eu vou cobrar. Podem ter certeza que eu vou cobrar. Doutora, muita gente acaba dizendo, e até o Chiarelli, se você quiser entrar também nessa resposta, muita gente acaba dizendo que em termos de eleições municipais, essas questões ideológicas, direita, esquerda, não fazem tanta diferença, porque a população quer, na verdade, a rua em condições, um atendimento de saúde. Para vocês, essa questão ideológica, qual vai ser o peso disso na eleição desse ano? E o que a população de São Vicente, se fosse para sintetizar, o que a população de São Vicente realmente quer nesses primeiros dias na rua, em campanha? O que vocês têm ouvido aí de pleito da população? O que a população quer é o retorno à honestidade. Políticas anticorrupção. É exatamente isso, entendeu? A população está cansada dessa malha que se criou na política, não só daqui, a política do país. O que nós sofremos nos últimos anos? Pode falar, Chiarelli. Não, só completando o que a doutora Mônica falou, né? E a gente sempre fala, né? Honestidade não pode ser uma exceção, né? É a regra, todos nós somos honestos desde que nascemos, né? Isso é que a gente aprende no meio militar, é honestidade. É o que a doutora Mônica falou. O que o povo vicentino fala para a gente na rua é isso, é honestidade e uma gestão sem corrupção. Isso a gente tem ouvido direto. O pessoal fala muito isso, né? Tem cobrado muito a gente isso. O pessoal fala, nós vamos votar na doutora Mônica e no senhor pela honestidade e pela uma gestão sem corrupção. É isso que a gente tem ouvido muito pela rua. E você só consegue fazer uma gestão sem corrupção quando você tem o domínio daquilo que você está gerindo. Então, assim, o secretariado ser ligado diretamente ao prefeito, o secretariado ser determinado pelo prefeito, sem a famosa política do toma lá da cá, que é o que a gente vê nos últimos anos em todas as regiões. Então, assim, a política do toma lá da cá é aquilo que você, durante o período pré-eleitoral, né, você faz acordos para determinadas secretarias com determinados partidos. O nosso partido é um partido chapa pura. Chapa pura. O prefeito e o vice são só do PRTB e não existe coligações. Isso vai atrapalhar? Isso vai atrapalhar, mas isso não vai nos deixar de cumprir a meta e o projeto que é endireitar a cidade de São Vicente. Mas num eventual governo, essas composições podem acontecer? No eventual governo, qualquer composição que ocorra, Vitor, e você já me viu trabalhando em outras situações, eu sou flexível, mas dentro daquilo que eu acredito como meta para a cidade. Então, qualquer pessoa que entre
para compor o governo tem que entrar no projeto que a gente tem, que é arrumar a cidade de São Vicente. Porque já deu, né? Não tem mais o que se fazer. Quantas pessoas aqui, você falou agora que as pessoas estão desgastadas, na verdade o que a gente vê aí na rua, as pessoas falaram assim, mas eu não quero nem me envolver em política, a gente está tendo até esse tipo de dificuldade. Mas, doutora, por que a senhora está deixando de ser médica? Porque a gente mora no município de São Vicente, sofre com os desmandos de São Vicente, fazendo um contraponto com a minha profissão, eu vejo as dores que a cidade de São Vicente apresenta hoje em dia, Roberto. E são muitas, mas a gente consegue diagnosticar e consegue tratar e curar. Eu estou entendendo que vocês colocaram como ponto de combate à corrupção o primeiro ponto que vocês entendem que seja hoje o mais importante, né? E é o que está norteando a campanha de vocês. Agora, se a gente for entender outros pontos, o Vitor estava falando sobre a questão de zeladoria, saúde, as pessoas precisam ver mais na prática, né? Combate à corrupção, às vezes, parece que é um negócio meio abstrato, né? Agora, quando a gente fala de saúde, você consegue ver um hospital, quando você fala de educação, você consegue ver uma creche, uma escola. Desses outros pontos hoje, se a gente fosse elencar em ordem de prioridade, como que a gente definiria a cidade de São Vicente? Roberto, eu faço uma ligação entre a anticorrupção com o seguinte. Nós não estamos aqui para levantar bandeiras, nem tenho como provar hoje, né? Mas a gente sabe que quando você pratica anticorrupção, sobra verba pública para você resolver os problemas que são os mais antigos da cidade de São Vicente. Então, se você for elencar o número de problemas que a cidade de São Vicente hoje apresenta, a saúde está em primeiro lugar. Nós fizemos um levantamento no ano passado, saúde, e isso eu falo, né, com maestria. Saúde, infraestrutura, segurança, todas as coisas se interligam, porque educação, os funcionários da educação no passado tiveram um pouco mais de reconhecimento, e hoje em dia a cidade ela precisa ser tão reorganizada que, falando sobre o segmento da saúde, o segmento da saúde, os equipamentos, eles estão sucateados e precisam de não só a infraestrutura, mas a manutenção. E a gente vê que isso não acontece hoje em dia. E mesmo com o equipamento de saúde na situação que se encontra, eles abriram dois novos postos, né, de atendimento, que a gente, assim, o profissional da saúde, né, e o gestor de uma maneira geral, sempre pensa que o mais é sempre bom, né, porque a população aumenta, então é importante ter o espaço. Mas tem que ser planejado, né, tem que ser organizado. Às vezes eu vejo ações na gestão municipal que parecem ações amadoras, sabe? Em todos os segmentos, na infraestrutura, a gente vê colocação de pavimentação e uma semana depois, aqui tão pertinho, na Expedicionária Vicentina, eles fizeram, daí eles acharam que não estava correto, vai lá em uma semana ou 15 dias e tira. Então, voltando para a saúde, falar sobre equipamentos de saúde novos impacta no RH. Nós não temos um RH adequado na atual situação. No que existe de saúde hoje em São Vicente, nós não temos um RH que atenda os postos que hoje estão abertos. Por que não realizar um planejamento, né, do RH para se pensar em abrir novos postos? Então, eles são uma realidade, nós vamos ter que ficar com esse pagamento desse comodato que eles fizeram, que, salvo engano, entre a área insular e a área continental, o valor gira em torno de 4 milhões por ano. Então, e isso vai ficar na conta de quem? Uma gestão na saúde onde você tem, salvo engano, somando tudo, todos os espaços, o MAC, o PAB, nós temos um ganho aproximadamente de 2.700, 2.300, não quero ser, porque também já me afastei da gestão já fazem 4 anos, mas assim, gira em torno de 2.300, 2.700. Como é que a conta fecha? Se paga uma organização social 3 milhões para fazer uma gestão que é acima do valor que se tem. Então, falei errado, 4 milhões. Entre 4.300 e 4.700 que você tem. Como é que você vai fazer uma gestão? A conta não fecha.
Então, você coloca equipamentos novos, está lá fechado da linha vermelha. Quando que vai se inaugurar aquele equipamento? E aí você fala, não, mas nós vamos deixar, nós vamos fazer. Uma outra coisa também, Roberta, só para finalizar essa minha linha de raciocínio, eu vejo que os gestores municipais, eu acho isso muito lamentável. No finalzinho que eles começam a apresentar, tudo bem, eu entendo, como gestora fui, eu sei que funciona assim. Primeiro ano você faz toda a avaliação, e aí no segundo e no terceiro ano você tem que fazer a execução. Você não pode deixar para o último ano você começar a apresentar tudo, e ainda com manobra eleitoreira, que a gente sabe. A gente sabe que funciona assim. Tudo que está acontecendo na cidade hoje em dia, até a inauguração do bicicletário, que não é o caso, porque já foi inaugurado antes, mas assim, tudo que se vê na cidade está sendo inaugurado nessa fase agora. Isso é lamentável, eu acho lamentável. Eu, como funcionária pública, médica que presta serviço, meus pacientes eu estou afastada do meu atendimento, meus pacientes com úlcera, pacientes que precisam de atendimento meu, não estou me colocando como a pessoa mais importante, mas sou uma pessoa, temos 2 vasculares no município, eu tive que me afastar. Por que o prefeito, por uma força de lei, tudo bem, o prefeito não é funcionário público, mas ele está aí usando a máquina. E dizem que eu ia usar a máquina se eu continuasse atendendo. Ele está usando a máquina. Estou errada? Não estou errada. Tenho certeza que não estou errada. Bom, a gente talvez fale um pouco mais de saúde daqui a pouco, mas eu queria bater mais uma vez na tecla desse combate anticorrupção que a senhora cita. Claro que se perguntar para a população, se fizer uma pesquisa, todo mundo é contra a corrupção. Mas hoje a gente já tem um sistema muito viciado, inclusive por parte da população, né? Porque acho que não é exagero nenhum a gente dizer que todo mundo sabe casos de compras de voto em São Vicente. Então, assim, a corrupção está arraigada e o sistema tá muito viciado nisso. Então, assim, de medidas práticas, como é que São Vicente pode combater a corrupção, até para o discurso não ficar só na demagogia, mas para mostrar que é possível, de fato, partir para um combate, para um enfrentamento a esse mal que destrói aí tanto a cidade? Em primeira instância, colocando a equipe de secretariado formada indicada pelo prefeito, passada pelo crivo do prefeito e com funcionários técnicos, funcionário público e técnicos que venham para cada pasta realizar essa adequação. E, assim, trabalhar com transparência. Falar em transparência, se você for olhar o portal da transparência do município, ele não é tão transparente assim. A gente sabe disso. Quando você trabalha com transparência, tudo que você publiciza, você inibe a falcatrua. Eu entendo assim. Se o município tem essa aproximação da gestão, ele tem como cobrar. E a gente tem que trabalhar, é o que você falou, voltar a falar sobre a prática comum na região, que é a compra de votos, né, que você falou. É lamentável isso. Eu tenho uma bandeira que falo há muito tempo, onde eu digo que aquela pessoa que recebe para votar em determinada pessoa, ela tem 4 anos para amargar aquele valor que ela possa ter recebido. Por quê? Um exemplo de novo da saúde. A pessoa, quando ela recebe um valor para votar em determinado político, lá na frente ela vai ter uma unidade de saúde sem material, sem remédio, sem a cidade com buracos. Então, aquele dinheiro que ela possa ter recebido vai ser usado para ela amargar esses 4 anos. Mas eu te garanto que primeiro pneu que furar dela, porque ela passou em um buraco, vai custar muito mais do que aquele valor que ela recebeu ali para votar em determinado político. Então, eu vejo que a população de São Vicente ela tem que se conscientizar da importância do dia 15 de novembro e, se acontecer um segundo turno, do dia 29 de novembro. É o momento que eles têm para dar voz àquilo que tanto dói na vida deles no dia a dia. Porque dói, viu? Andar por São Vicente nos períodos de cheia, volto a falar, né, aqueles que só vêm para cá nos finais de semana ou à noite, não vem uma falta de planejamento de um recapeamento da Avenida Presidente Wilson, né? Que aí, num dia de feira, se faz um recapeamento e aí o trânsito. Como faz o escoamento de trânsito? Quem vive o dia a dia de São Vicente sabe que isso é difícil. Não vê os pontos de alagamento do Jardim Rio Branco,
onde nunca se pensa o que fazer. Não, na fase da cheia é que se pensa que ali existe. Por que não mapear? Por que não resolver o problema antes de acontecer? Eu, dentro da minha vida profissional, eu sempre enxergo e falo isso para os meus pacientes no dia a dia, que a gente tem que prevenir. Se a gente previne, a gente diminui até o gasto com medicamento, né? Se você previne, você diminui o gasto com a infraestrutura. Você previne o gasto que o munícipe tem com um bem pessoal. Porque as pessoas, quando passam por período de alagamento, né, elas perdem a sua dignidade, elas perdem os seus... Mas elas perdem a esperança. Elas perdem a esperança porque elas já colocaram que, não, mas é assim mesmo, todo ano é assim. As cheias existem, nós moramos em uma cidade que, se você olhar lá de cima da serra, você vê, nós moramos na água. Então, assim, as alterações climáticas que estão acontecendo, elas vão existir. Mas se você planeja, se você faz de uma forma, evitando que a micro e a macro sejam impactadas num momento de crise, você está fazendo também a prevenção. Doutora Mônica, a gente tem uma pergunta aqui. Acho que Roberta, acho que o Não. Chiarello quer emendar aí. Roberta, só completando, né, o que o Vitor perguntou, né, como dá para fazer que a população entenda essa anticorrupção, né, que seja palpável, né? Ele perguntou da compra dos votos. Eu vou levar para o governo federal o que o pessoal tem observado, né? Um dos melhores ministros do governo federal é o ministro da infraestrutura, né? O capitão Tarcísio, né? Fez a Academia Militar das Agulhas Negras, como eu fiz, né? E é o que a doutora Mônica falou, é gestão. Ele tirou as grandes empresas, né? Aquelas empresas que já apareceram em vários noticiários que estavam participando da corrupção, e com trabalho, com gestão, ele está inaugurando obras que foram planejadas em governos passados, está demonstrando para a população isso que a doutora falou, né? Ruas asfaltadas, estradas que nunca tinham visto um asfalto direito. Eu que servi lá no norte por mais de 6 anos na selva amazônica, coisas que ele está fazendo pelo planejamento e tirando a corrupção, tirando aquelas empresas que foram corruptas e fazendo a gestão do bem público corretamente. E assim, esse exemplo que é palpável que a doutora Mônica estava falando, que você perguntou, Vitor, para a população vicentina ver as obras que podem acontecer, que é o dinheiro que vai sobrar sem ter a corrupção. E só mais um, se deixar nós dois, vamos ficar, você não vai perguntar mais nada. Nós entendemos também, e como funcionário público, uma coisa que existe há muitos anos. Todos que entram querem fazer diferente. Isso é o dinheiro público. Então, assim, se você... que é o que você acabou de mencionar em relação ao ministro Tarcísio. Você vê uma obra em andamento, uma obra que é importante, ela tem que ser readaptada. Entendeu? Você tem que readaptar para você seguir e você usar aquilo que já foi empenhado um valor, um dinheiro público. Isso é muito importante ser falado. Porque todo gestor que entra quer mudar, quer fazer diferente, e aí você perde o tempo e você perde aquele equipamento. Aconteceu isso em relação ao equipamento que eu deixei lá na Náutica, que era um pronto-socorro montado e que eles mudaram a finalidade. Aí, depois de 1 ano com pronto-socorro fechado, 1 ano, tudo em 1 ano deteriora. Aí falaram, não, mas foi mal feito. Realmente, ele não tinha uma adequação, mas se ele tivesse tido pelo menos um olhar mais carinhoso do poder público para ser utilizado, hoje nós teríamos o pronto-socorro na cidade náutica. Será que haveria necessidade de se abrir um outro incomodato e aumentar a dívida do município? Para que isso? Ou seja, a senhora daria continuidade a alguns equipamentos da atual gestão, se isso fosse importante para a cidade? Com certeza. Com certeza. Ok. A gente tem uma pergunta aqui do Betinho Campos, que ele fez ontem e acabou de mandar aqui também no Face. Por favor, repitam a pergunta, candidata. O que ela empenharia em troca do mandato? No caso de má gestão, o bem empenhado ficaria retido. Excelente. Qual é o nome? Betinho Campos. Olha, o que eu empenho? O que eu tenho de mais precioso na minha vida? O meu nome. Eu tenho um nome muito forte na cidade, Mônica Batalha Prado. Esse nome é um nome que não chegou na cidade ontem, que não chegou em abril na cidade. Esse nome chegou aqui há 52 anos, quando eu vim da maternidade da Santa Casa de Santos e morava ali na 4ª travessa da Rua Guarani, na Tapuias. Então eu empenho Mônica Batalha Prado. Se não acontecer, eu mudo de nome.
Vai ficar retido, ó. Cuidado. Tá gravado, né? Pode gravar. Vamos lá, então. Continuando aqui, acho que dá para a gente cavar um pouquinho mais na questão da saúde, que é uma questão importante, uma questão de domínio da senhora. Não sei se vocês estão me ouvindo, fugiu aqui. Estamos ouvindo. Vamos. Sim. Ok. Como é que a senhora avalia esse período de Covid-19, esse período de pandemia? Como é que a cidade tem se adequado? A gente sabe que, obviamente, as decisões não estão unicamente na mão do prefeito, né? Mas existe uma importante decisão na mão desse executor e desse gestor. O que é possível? Como é que a senhora avalia essa gestão e o que a senhora faria de diferente? Então, eu vejo que, a partir do momento que foi determinado que o município e o Estado têm a responsabilidade na gestão da pandemia, a gente sabe disso, né? O tribunal determinou isso. Teríamos que ter, hoje em dia, na fase inicial da pandemia, teríamos que ter tido uma organização melhor. Eu vejo, em relação ao Estado, ninguém está dizendo, eu como profissional da saúde, mais que nunca, trabalhei na linha de frente, atendi milhares de pessoas com infecção viral e com Covid, e eu vi que o que faltou foi orientação. A população, primeiro que eles fizeram uma política de assustar, né? As pessoas ficaram muito desinformadas, colocaram todos em casa e não orientaram o que de real estava acontecendo, e de repente a população acho que foi se esgotando em relação ao que estava acontecendo, e aí resolveu se rebelar e sair para a rua, e aí começaram as brigas, as multas, na cidade de Santos principalmente isso, com memes que a gente acabou vendo na região, mas hoje a pandemia ela já está numa fase mais não de finalização, mas em relação o pior que aconteceu, hoje em dia a gente está colhendo outros frutos, mas ela está aí ainda. Eu continuo atendendo, eu continuo vendo as pessoas ainda chegarem com quadro gripal, né, com uma síndrome viral, com uma infecção viral, e isso impactou no quê? Essa falta de organização levou a um descrédito em relação à real situação da pandemia. Então, assim, se você orienta a gravidade, se você explica, se você afasta aquelas pessoas na fase inicial com comorbidade, hoje em dia você não teria esse desgoverno, que é o que eu vejo por aqui. Em relação ao governo municipal, a gente vive numa briga entre o município e o Estado, e o município, por diversas vezes, tentou reabrir e o Estado mandava fechar, não sei se vocês recordam, né, disso nas fases. Mas, assim, se tivéssemos organizado, se tivéssemos conscientizado a população de uma maneira mais tecnicamente coordenada, talvez nós não tivéssemos o impacto que a gente teve no desenrolar da pandemia. Em relação à saúde do município, hoje em dia nós sofremos com aquilo que lá atrás, e eu já falei na última entrevista, o Vitor há de recordar, que eu dizia que naquela época a saúde já estava na UTI. Só que nós não temos UTI. Naquela época nós já não tínhamos. Então, assim, a falta de leitos de UTI, a falta de leitos de retaguarda, a falta de medicina preventiva nas unidades básicas de saúde para conscientizar e para orientar a população, isso não começou agora, Roberto. Isso já acontece há muito tempo. E agora nós tivemos uma exposição, né, dos defeitos que nós já possuíamos, das dificuldades que a gente já possuía. Então, que fique a lição, que as pessoas entendam que a gente não tem que pensar, de novo, falando sobre prevenção, a gente não tem que pensar que vai precisar dessa garrafa de água só quando a gente está com sede. A gente tem que aprovisionar. E eu não vi isso no município. Aprovisionar é deixar todas as coisas preparadas para uma situação de emergência. Todos os leitos que são necessários ao município, já passou da hora de São Vicente ter o seu hospital. Quantas vezes, essa era a bandeira que eu levantava na DRS quando eu era secretária da Saúde, e a Paula Covas, da época, falava assim: doutora, a senhora e o Hospital São José. O Hospital São José é a nossa Santa Casa.
O Hospital São José é o hospital que tem que ser programado para ser nosso hospital. O Hospital Municipal hoje, o antigo CREI, ele é um hospital que ele existe para atender a necessidade com um corpo de funcionários, de médicos extremamente capacitado, mas que estão sufocados num espaço que não atende a necessidade, a real necessidade. Então, por que não se fazer uma medicina uma atenção básica, né, com a prevenção adequada, uma atenção de especialidades também com atenção adequada, e a rede de urgência e emergência com uma interligação entre os prontos-socorros e o hospital, nosso hospital, a nossa Santa Casa é o Hospital São José. Então, só para eu entender e colocar palavras na boca da senhora. Num eventual governo da senhora, o São José passaria a ser o grande hospital da cidade, seria a Santa Casa, atendimento SUS e atendimento privado, que poderia ser mantido, e haveria uma reformulação em todo o cenário. Isso seria possível em 4 anos, diante de todos os problemas burocráticos do São José? Vitor, a gente precisa começar. Eu escuto isso há anos, que o São José tem problemas, que tem problemas trabalhistas. A gente precisa começar. A ligação com o governo federal vai nos levar a planejar isso, a planejar uma rede de regulação, a planejar uma ligação entre... Porque hoje em dia nós dependemos de uma regulação estadual. A gente não tem leitos no município, quando sufoca esse leito do município, a gente não tem para onde correr. E aí não tem leito de retaguarda suficiente, a população aumentou e a gente continua com o mesmo número de leitos. Então, o Hospital São José, ele é o principal ponto do meu governo. E isso eu não vou deixar, isso eu não vou me eximir. O Hospital São José ele tem que ser reescrito. 4 anos, você acha que em 4 anos? Eu tenho quase que certeza, quase não, eu tenho certeza que a gente consegue transformar o Hospital São José numa gestão bipartite. Numa gestão bipartite que seria, não, privada e SUS. Entrando com a rede de regulação. Doutora Mônica, o que a gente percebe, né, entrevistando vários candidatos, é que tem excelentes propostas. E algumas delas, no meu ponto leigo de ver, de entender, eu acho que, de certa forma, acabam sendo inviáveis porque a gente não entende de onde viria essa verba. E a gente sabe que, para fazer qualquer tipo de projeto, a gente precisa de verba. Esse é um dos motivos que a gente tem a realidade da cidade de São Vicente. Pensando, então, dessa forma, como a senhora está estruturando a saúde, de onde viria essa verba? Essa verba viria quando você apresenta o planejamento, você consegue buscar no governo federal, consegue buscar a essencialidade, porque saúde é essencial. Você consegue fazer essa linha com o governo federal. O que não dá, sabe, Roberta, é para a gente ver. Eu tenho um levantamento onde eu consigo enxergar o quanto que o município perdeu de verba por amadorismo, por falta de planejamento técnico. Eu tenho esse levantamento, que vai ser apresentado no momento oportuno. Entendeu? Então, se você planeja, se você faz um projeto, você chega... É a história da humildade, né? Você vai bater na porta daqueles que podem te ajudar enxergando a essencialidade daquilo que você está projetando. E a saúde no município de São Vicente é essencial. E o que a senhora faria, então, com esses 2 prontos-socorros que estão sendo construídos agora e não tem RH, segundo a senhora mesma falou? A gente tem que reestruturar. Como reestruturar? Antes de qualquer coisa, é que eles não nos deixam entrar, né, Vitor? Eu já tentei 2 vezes entender a obra como ela está, mas, assim, reestruturar o RH, diminuindo o número de outros cargos que estão pendurados na cidade, porque aí você consegue fazer concurso ou processo seletivo para aumentar a quantidade de profissionais para atender nesses espaços. Espere um pouquinho, só um minuto. Só cortei você, desculpa, Vitor. Mas assim, por quê? Porque os equipamentos que estão aí, eles têm essa dificuldade, mas eles têm a capacidade de atender aquilo que existe. Por exemplo, nós temos a Casa da Mulher na área continental.
A Casa da Mulher na área continental, ela está numa localização muito ruim e ela tem pouco desenvolvimento. A saúde da mulher, ela para o governo federal, ela é enxergada como uma medicina preventiva também. Ocupar o espaço lá do Jardim Rio Branco, como uma Casa da Mulher, nós precisamos de um pronto-socorro pediátrico. Nós não temos pronto-socorro pediátrico, tanto na área continental quanto na insular. Então, assim, o equipamento ele vai ter que ser usado. Se ele vai ser usado com a mesma finalidade para a qual ele foi estudado, com técnicos que vão nos ajudar a reavaliar, a gente vai tornar real o sonho que eles começaram agora. Mas aí a gente esbarra, quando fala de contratar por concurso, a gente esbarra numa outra questão que é Não, e num problema que não é nem só do município de São Vicente, mas é a contratação por concurso de médicos. Enquanto a senhora foi secretária da Saúde, passou por isso, a dificuldade de abrir concurso e dar deserto, abrir concurso e dar deserto, em algumas especialidades principalmente. Então, não vai esbarrar nisso mais para frente? Aí vem a experiência, né, Vitor? Quando você sente o problema, você consegue resolvê-lo. Já passou da época, né? Já passou da hora de se pensar que o médico e o profissional da saúde, eu estou usando só a saúde, hein? É o pior pago na região. Na região, nós não conseguimos atrair, porque a gente não tem um plano de carreira, a gente não tem nem... A pessoa já não trabalha no equipamento que é adequado. E ela não trabalha no equipamento adequado e ela recebe pouco. Então, assim, o que tem que se fazer? Uma reorganização do RH. Você vê, reorganizar a cidade de São Vicente. É por aí. A gente tem que reorganizar. Eu sempre dizia, na época que eu era secretária, que o ponto inicial para São Vicente é reorganizar o setor administrativo e de contratação e o valor de pagamento dos funcionários de maneira geral. Eu falo da saúde como um exemplo, mas nós sabemos que, de maneira geral, o funcionário público em São Vicente recebe muito pouco. Doutora Mônica, a senhora colocou a saúde como um dos serviços essenciais e, obviamente, né? Mas eu gosto de tocar sempre num assunto que eu amo, que é a questão da educação, que eu também vejo como um serviço essencial que tem sido deixado de lado, né? Não só em São Vicente, mas em várias cidades da nossa região. E nesse momento de pandemia, é um dos setores que também foi bastante afetado, né, por conta do isolamento social. Como é que a senhora avalia o próximo ano de 2021, toda a perda de conteúdo que esses alunos tiveram? A gente sabe que nenhuma prefeitura da nossa região vai reabrir as escolas agora nesse ano. Todas optaram pela reabertura no ano que vem. E o que a gente entende, e pelo menos a análise que eu faço, é que o grande motivo é a falta de infraestrutura, né, adequada para atender o protocolo necessário nesse momento de pandemia. Quando você coloca um monte de pré-requisito, tapete de sanitização, álcool em gel em cada ponto, distanciamento social, começa a ficar muito oneroso. E hoje, nas escolas públicas, a gente às vezes não tem nem papel higiênico, né, nem um sabonete, o que dirá todos esses apetrechos necessários aí para enfrentar a pandemia. O que a gente pode pensar em relação à educação daqui para frente? Bom, antes de qualquer coisa, falando sobre o que você está comentando, o que a gente tem é uma falta de salubridade em todos os equipamentos de educação. Você chega a visitar escolas e você vê pontos de bolor. Então, essa insalubridade já é o primeiro ponto que contraindica o retorno às atividades municipais. Eu entendo assim. Então, assim, também, como eu falo da saúde, o professor, o funcionário da educação, ele é um guerreiro. Ele trabalha numa condição de estrutura ruim, por falta de gestão também. Por quê? Porque se você se você identifica o problema, você tem que sanar aquele problema. Na fase da pandemia, o que a gente observa? A falta de oferecimento de tecnologia, de rede de Wi-Fi nas unidades, né, nos equipamentos educacionais. Então,
você tem que pensar que para você voltar, você tem que oferecer uma infraestrutura no equipamento. E aí vem a pergunta, né? Ficaram tanto tempo com as escolas fechadas, será que não houve o tempo para se planejar e programar para que esse equipamento estivesse minimamente adequado na fase agora de retorno? Estou falando sobre estrutura física. Agora, em relação, Roberta, a perda, né, que ocorreu, como todos falam, eu falo muito isso também para os meus pacientes. Nós perdemos esse ano. Roberta, nós não perdemos esse ano, Roberta. Nós ganhamos. Quem está vivo ganhou esse ano. É assim que a gente... Não é de uma maneira filosófica, mas os professores que já têm, assim, alguma comorbidade ou algum risco, no momento que eles desenvolveram a atividade deles em ensino à distância, que também já é uma realidade atual, é uma outra opção de ensino, quem não foi sucumbido pela pandemia, né, quem não morreu por conta da pandemia, não perdeu. Então, esse ano não foi um ano perdido. De uma forma ou de outra, nós conseguiremos chegar ao final do ano com saúde, e aí vamos ter que correr atrás do prejuízo no próximo ano, capacitando os funcionários da educação, que isso também é um projeto da nossa gestão, que é capacitar esses funcionários que trabalham e que não têm... Eu entendo que tem que ocorrer um centro de... Tem que existir um centro de recapacitação ou de readequação do funcionário da educação. Ele tem que ter essa reintrodução a uma nova vida, que eu falo que nós estamos num novo normal, mas ele tem que ter o aporte do poder público com material, que é o que a gente não tem hoje em dia. Eu vejo que as unidades de educação, elas têm que ter o almoxarifado para prover o material. Já passou da época do professor ter que tirar do próprio bolso, já ganhando pouco, tirar do próprio bolso para comprar o material, para educar o morador de São Vicente. Enquanto isso, o gestor público gasta como eu falei anteriormente, gasta com asfalto que ele não planejou e que ele vai ter que recolocar. Isso é a coisa pública, é o dinheiro público que tem que ser melhor gerido. Nós temos algumas participações de ouvinte, então a gente vai ter que ser bem rápido para dar tempo de todo mundo, pelo menos a maior parte, os que já chegaram até agora, serem contemplados. A primeira, acho que a gente até já tocou no assunto, mas só se a senhora quiser pontuar alguma coisa. A Norma Sueli está falando assim: a pandemia escancarou a má gestão de saúde, profissionais desvalorizados e desmotivados. Qual a sua visão em relação a isso? No caso, a desvalorização dos profissionais. Eu conheço a Norma Sueli, ela pertencia ao Conselho Municipal, funcionária pública, uma mulher guerreira também. E assim, Norma, a mesma coisa que eu já falei anteriormente, nós precisamos valorizar o funcionário, né, em relação aos seus ganhos, e valorizar o funcionário deixando o equipamento adequado para ele desenvolver a sua função, com vontade de desenvolver. Cláudio Long pergunta: como a candidata está vendo o comércio na Baixada Santista em relação a vendas e horários? E bares e restaurantes, o horário está bom para o funcionamento? Agora a música ao vivo, como está? É agradável o horário que colocam para os artistas tocarem? Abraços. Eu entendo que eu falei anteriormente, que tem que ter uma organização, porque retornar pode ser agradável às pessoas, agradável ao divertimento, mas o risco de saúde é maior. Então, tem que ter sempre um planejamento para o retorno. Essas aglomerações eu sou totalmente contra. A gente tem que manter o distanciamento e manter o uso da máscara, né? Que eu estava comentando quando eu cheguei, que eu sou a pessoa que mais se preocupa em relação às máscaras. É óbvio que o bom senso também tem que existir. Eu digo, sabe, Vitor, que de manhã a gente tem que tomar um copo de água com bom senso, que é o que falta, às vezes, no gestor público. Então, assim, a pessoa que está com problema respiratório, ela tem que ficar em casa, ela tem que utilizar a máscara. E as aglomerações nunca são agradáveis a isso. Suetan Silva Bom, pelo YouTube, mandou a seguinte pergunta: estou com uma dúvida. Gostaria de saber como a doutora Mônica iria investir na educação básica. Então, a educação básica, ela é o alicerce de tudo.
foi o que eu falei anteriormente. Você tem que investir no profissional da educação básica, capacitando e reciclando e oferecendo equipamentos salubres, né, não insalubres, como hoje a gente vê, para que esse trabalho educacional seja bem alicerçado, para que a gente crie uma educação futura com embasamento. E, além disso, aprovisionar o material. Eu vejo que toda a rede de educação tem que ter o seu próprio almoxerifado, tem que ter, em relação ao quesito, deixar o equipamento com salubridade, ter um segmento de obras, e isso ser setorial por escola. Se você mantém, como na saúde, você mantém o equipamento saudável, você vai ter um profissional oferecendo o que tem de melhor, e o cliente, que é a criança, vai ter uma condição de desenvolvimento e uma base melhor. Certo. Tem muitas outras participações, muita gente candidato a vereador, muita gente mandando aí mensagem, então a gente agradece todo mundo, mas vamos aproveitar esses minutinhos para conhecer um pouco melhor também o Coronel Chiarelli, candidato a vice aí na chapa da doutora Mônica. Quem é o Coronel Chiarelli? Agora o senhor tem a oportunidade. E o que fará num eventual governo, né, um eventual mandato? Vai ser aquele vice Samambaia que não aparece ou vai ter protagonismo? Ele gosta de ver. Mas Samambaia é verde, né, velho? Samambaia é tranquilo, já gostei, pô. Pode deixar o Samambaia como título do Coronel Chiarelli, porque é verde, né? Verde, verde Brasil, tá na bandeira, prestar minha continência aqui pro Vitor. Não, Vitor, eu tenho a minha experiência, né, no Exército Brasileiro, já são 36 anos de carreira, dos quais aí 17 anos eu servi aqui no nosso antigo 2º Batalhão de Caçadores, né, atual 2º Batalhão de Infantaria Leve, né. Tenho grande experiência, conheci o Brasil todo por causa do nosso Exército Brasileiro, servi 6 anos na região amazônica, por isso que eu falei da infraestrutura do nosso ministro Tarcísio, né, e conheço a região tão bem quanto a doutora, porque ela pautou muito a saúde, né? Eu cansei de falar, até brinco com a doutora Mônica, né? Eu cansei de fazer assiso no Hospital São José, né? E era só dar aquela fachada lá. Cansei de levar soldados para pintar o Hospital São José, né? Várias vezes, né, doutora? Sim. Várias vezes. Tenho experiência no policiamento de rua, né? Servi 5 anos na polícia no 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro. Fui para Haiti, logo após o terremoto. Então, eu acho que eu posso trazer essa experiência que eu tenho do Exército Brasileiro para a gestão da doutora Mônica. Se Deus quiser, no dia 1º de janeiro, a gente vai estar lá assumindo a Prefeitura Municipal de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, né? E como o pessoal tem reclamado muito, Vitor, né, que a doutora Mônica ela não está participando às vezes na rua, né, não está andando, quem está andando praticamente sou eu aí, né, mas ela não está andando por um motivo, porque ela continua trabalhando. Ela continua atendendo, ela continua fazendo seus plantões, porque o nosso partido, o PRTB, abriu mão do fundo partidário. Então, a nossa campanha é feita exclusivamente com os nossos recursos, né? E como ela sempre tem frisado, nós somos ela é a única candidata de direita de São Vicente, né? Com o apoio do nosso governo federal, do general Mourão, que nós fomos lá, eles nos receberam muito bem lá. E é isso, o Coronel Chiarelli, com 17 anos eu costumo dizer, né? Eu tenho muitos filhos para São Vicente, né? Eu não tinha Facebook há pouco tempo, as duas me convenceram a ter Facebook, a doutora Mônica, a nossa assessora Célia, né? É impressionante como o pessoal acha e o pessoal vem, pai, não sei o quê, e vamos que vamos, tamo junto, vamos para cima. Eu falei, pô, a gente fica até emocionado eu falando assim, que realmente soldado de 1990, de 91, e a gente vê um chama de tenente, outro chama de capitão, e assim vai, né? E é esse carinho, né? E o importante é que a gente andando pelas ruas de São Vicente, quando a gente é querido, né? Por aqueles que passaram, as amizades forjadas na caserna, no quartel, são eternas, né? O pessoal vem e faz questão de cumprimentar e não atravessar a rua para ir para o outro lado da rua. Isso é muito importante, né? E com fé em Deus, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Doutora Mônica. Com certeza não vou ser a Samambaia no meio sentido do Jardim Samambaia, né? Com certeza, vou visitar lá também. Bom, e acho que dá tempo de uma última, temos 1 minuto, Roberta. O Josildo tocou num ponto que acho que tem até a ver com a experiência do Chiarelli, que é a área de invasões
da cidade que precisa ser contido urgentemente? Que tipo de força-tarefa pode ser feito? Como é que isso se torna viável na prática? Porque sabe que é um esforço muito difícil, exige recursos, exige uma força da prefeitura, né? Não às vezes ostensiva, mas pelo menos de pontuar e falar assim, ó, é isso e ponto. Enfim, como é que vocês pretendem fazer isso? A doutora tem um projeto. Então, com relação às zonas de invasão, a gente tem um grande número de pessoas que estão, principalmente na área continental, em situação irregular. Então, tem que se fazer a união, né, legal, a união de assistência social, porque são pessoas, são moradores daquelas regiões, e tem que se fazer um programa de conscientização da gravidade de se utilizar locais que estão irregulares. Por quê, Vitor? Porque quando você pensa numa população que está irregular e que não está, e a gente fala sobre cadastrar e sobre regularização fundiária, quando você tem uma pessoa, uma população que ocupa espaços que não estão regularizados, essas pessoas elas se utilizam do equipamento público. E isso impacta em todos os segmentos, na educação, na infraestrutura, no saneamento, porque são irregulares, são ligações irregulares, na saúde, porque elas se utilizam de equipamentos de saúde e elas não estão cadastradas. Então, assim, esse trabalho de conscientização, de regularização fundiária é extremamente importante e é uma das pautas do nosso plano de governo. Pronto, eu ia fazer mais uma, mas não dá tempo. Então vamos lá. Fica para a próxima, doutora Mônica. Isso, fica. Doutora Mônica, Chiarelli, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo tempo. Sei que é um tempo precioso nesse momento de campanha, mas a Nova FM agradece. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigada, Roberto. Obrigado. Obrigada, Vitor. Grande Vitor.